Salmos 42, 1 em diante diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E é este o versículo que está no meu coração desde sexta-feira. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O Salmos 42, ele está falando sobre a realidade da alma em tempos de distanciamento ou esfriamento espiritual. Então, é uma alma que está distante de Deus, por inúmeros motivos. Mas qual é o sinal? A angústia. Então, um abatimento de alma, ele traz angústia. E essa angústia leva a alguns questionamentos e a um distanciamento de Deus. O texto também fala da importância de nos mantermos firmes, mesmo diante da dor e do sofrimento. Nós precisamos nos manter firmes. Por quê? Porque senão vem o esfriamento. E o esfriamento traz a angústia, a tristeza e a dor. A pergunta, ela vem de um coração que estava privado de adoração. Estava privado. Mas mesmo diante da dor e do sofrimento, havia uma busca. E essa busca, ela não se voltou para os outros. Ela não se voltou para alguém. Essa busca se voltou para si mesmo. E aí diz: por que você está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então essa pergunta, ela pode trazer sim o esclarecimento. E quem fez essa pergunta foram os filhos de Corá. E os filhos de Corá, eles eram os adoradores do templo, e eles estavam sem ou privado do templo para adorar. Então, esse período de angústia, de sofrimento, levou ao escritor deste salmo a se perguntar: por que você está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Talvez seja esse o questionamento desta alma que está angustiada. Está vivendo dias de angústia, dias de tristezas, dias de questionamentos. E não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para alguém, não adianta olhar para o irmão, é olhar para si mesmo. E se questionar: por que eu estou abatido? Por que eu estou triste? Por que eu estou entristecido? O porquê que eu estou entristecendo? Porque quando nós não fazemos essa pergunta, nestes momentos, nós vamos achar um culpado. O culpado não está fora de nós, está dentro de nós. É a nossa alma, é o nosso distanciamento. Então, por que estás abatida? Deve ser a pergunta que você deve fazer para você mesmo. E o versículo 1, ele mostra algo interessante, porque ele diz assim: como a corça, como o servo suspira pelas águas,
assim também a minha alma suspira por ti. Quer dizer, há uma sede, há uma busca, porém há uma angústia, há uma falta. Eles estavam privados da adoração. Mas a angústia da alma vem por não poder expressar louvor a Deus. Aqui eles estavam privados do templo. Nessa época, a adoração era só no templo. E muitas vezes a alma se angustia porque é a falta da adoração. O louvor a Deus é o alimento da alma. A alma angustiada é o motivo que leva as pessoas a procurar coisas que as satisfaçam, ainda que seja momentânea. Quando nós estamos angustiados ou entristecidos, nós vamos buscar algo que nos alimente. Muitos, nessa busca, se afundaram em vícios, em prazeres, em coisas que não agradam a Deus. E o distanciamento é cada vez maior, cada vez maior. E a angústia é cada vez maior, e a tristeza é cada vez maior. Mas talvez o que falte é um autoquestionamento. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por quê? E essa busca e esse questionamento deve ser para si próprio. Não é para alguém. A angústia da alma vem da falta de comunhão com Deus. A comunhão com Deus é que alimenta a alma, é o que alegra o coração. E um coração alegre, a Bíblia diz que formoseia o rosto, deixa um rosto feliz. E a tristeza da alma se reflete no rosto. A tristeza do coração se reflete no rosto. Há um abatimento. Há uma falta de alegria, há uma falta de Deus. É por isso que o distanciamento, a falta de comunhão com Deus, desfigura um rosto. E as pessoas veem isso. Então, não é uma busca fora de si, é uma busca consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A perturbação é algo que leva à inquietação, à falta de sono, à falta de alegria, uma irritabilidade, uma alta irritabilidade, tudo não está bom, ainda que pareça tranquilo. Então essa pergunta deve ser feita para você mesmo. Por que estás abatido, ó minha alma? E tem que haver uma sinceridade na resposta. Porque normalmente nós buscamos um culpado para as nossas tristezas e para as nossas dores. Ah, eu estou assim por causa disso. Ah, estou assim por causa daquilo. Eu estou assim por causa daquele outro. Dificilmente a gente é sincero e diz, não, eu estou assim porque eu estou distante de Deus. Eu estou assim porque está me faltando comunhão com Deus. Eu pequei, eu estou em pecado, ou eu não estou buscando mais Deus como deveria. Então a pergunta deve ser sincera e a resposta também. Uma resposta sincera. Por que estás abatida, ó minha alma? Eu, em tempos de dificuldades, eu nunca busco culpados. Em tempos de dificuldade, o primeiro a ser examinado sou eu. Em tempos de dificuldades, eu vou buscar aonde eu errei, o que eu errei, o que eu fiz de errado, para eu não sair atirando para tudo que é lado e esquecer do real motivo. Então, eu busco em mim mesmo o erro, para que eu não venha culpar a ninguém. Achar culpados é a coisa mais fácil que tem. Resolver problemas é que é difícil. Achar culpados é fácil. Agora, quando o erro está na falta de alegria íntima, da nossa intimidade, a falta de alegria, a falta de prazer na vida, então é que é o problema. Porque uma alma angustiada não tem prazer nas coisas. Uma alma angustiada sofre tristeza, sofre solidão, sofre
sofre consigo mesmo, parece que ao redor não está nada bem. E o versículo 13 diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Onde está? Quando a nossa alma não encontra verdadeiramente a Deus, são as lágrimas o alimento. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu ando triste, eu ando angustiado, mas eu não sei o que está acontecendo. Então nós precisamos ser sinceros e buscar em Deus as respostas. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A angústia da alma vem da falta de comunhão com os irmãos. E este é o contexto de Salmo 42. Estava faltando comunhão com os irmãos, porque a comunhão, ela cura a alma também. Ela sara feridas também. A comunhão é desejável diante de Deus, porque o próprio Senhor Jesus diz lá em João: vós sereis meus discípulos, se amardes uns aos outros. O que nos leva à comunhão é o amor que temos uns pelos outros, é isso que nos leva à comunhão. Quando está faltando a comunhão, é porque o amor também está se esfriando. E quando o amor está se esfriando, nós vamos ver problema em tudo e em todos. Porque é com os irmãos que nós desenvolvemos a nossa caminhada de fé. E a falta de comunhão com os irmãos nos leva a um distanciamento, a um esfriamento. E o esfriamento nos leva à angústia da alma, à tristeza da alma. Então, o contexto aqui nos arremete à falta de comunhão com Deus e com os irmãos. Não há como manter comunhão com Deus se não mantivermos comunhão uns com os outros. A irmã Yolanda, ela falou assim que pensamos diferentes, mas temos os mesmos objetivos. Podemos até pensar diferente, não tem problema nenhum. Nós pensar diferente não tem problema nenhum. O que nós não podemos é romper a comunhão porque pensamos diferente. O pensar diferente é produtivo. Eu posso pensar diferente de você, você pode pensar diferente de mim. O que nós não podemos é nos separar, porque a separação, a Bíblia diz que aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Então nós precisamos revisar a nossa alma e perguntar: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? A perturbação é algo que incomoda não somente o angustiado, mas incomoda aqueles que com ele convivem. Então nós precisamos achar a saída, a solução. E a solução pode estar na falta de comunhão com os irmãos. A solução pode estar na falta de comunhão com Deus. A solução pode estar na falta de louvor e adoração a Deus. Então, a resposta do texto está em: espera em Deus, busque em Deus, ceda para Deus, louve a Deus. Não busque a satisfação própria em coisas que passam ou são volúveis. Busque a tua satisfação em Deus, espere em Deus, busque em Deus, se satisfaça em Deus, tenha seu prazer em Deus. Nós precisamos mudar o nosso próprio destino, a nossa própria caminhada. A nossa própria caminhada é rumo a Deus, é rumo aos céus. O texto de hoje, ali do acampamento, foi muito interessante e me chamou muita atenção. É Filipenses 3. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Olha o que Paulo está falando. Está falando não é para o mundo, não, é para a igreja. Está falando para a igreja de Filipos. Está falando assim que há irmãos que andam conosco, mas que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só. Por quê? Porque só se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles é o ventre, quer dizer, eles não se preocupam com as coisas de Deus, nem com os irmãos. Se preocupam só consigo mesmo. Então eu achei interessante que no meio da igreja tem inimigos da cruz de Cristo. Como pode? Eu fiquei pensando, eu fui embora pensando sobre esse texto aqui. Quer dizer, quantas vezes eu já ouvi esse texto, quantas vezes já estudei, quantas vezes eu já li, mas hoje foi diferente. Hoje foi diferente. Eu, ao ouvir esse texto aqui, foi diferente para mim. E eu conheço, tá? Esse texto surrado, é texto que a gente conhece de cor. Mas hoje, quando eu ouvi que os inimigos da cruz de Cristo estão dentro da igreja, olha que coisa. Não está falando do mundo, não. Aqueles lá do mundo nós precisamos buscar para Cristo. Mas os inimigos da cruz de Cristo estão dentro da igreja, como assim? Olha que dificuldade. Então, muitas vezes o abatimento da nossa alma é porque nós não estamos em comunhão nem com Deus, nem com os irmãos. Mas às vezes andamos com os inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa. Então não busque satisfação em coisas, não. Há muitas distrações que nos afastam de Deus. Há muitas distrações. Mesmo na igreja. Mesmo dentro da igreja. Então é por isso que a minha busca, a minha preocupação sempre foi: conheça Deus através da Bíblia. Estude Bíblia, que você vai conhecer Deus. Porque daí, nem eu e nem ninguém consegue te afastar da comunhão com Deus e nem da vida eterna. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Você sabe que é com você que Deus mandou essa palavra. Você não anda feliz, você anda triste. Então é importante que você saiba que a tua falta de alegria é porque você se afastou da comunhão com Deus e dos irmãos. É porque você não está mais louvando a Deus. Você está buscando autossatisfação. Você está buscando satisfação própria. Você está buscando coisas que te agradem, palavra que te agrade. Então, por que estás abatido, ó minha alma? Responda para Deus.